se a gente leva em consideração que a natação é base para todos os esportes aquáticos, né? Porque é impossível aprender a surfar se a criança não tem dificuldade de mergulhar na água, né? Então, por você estar numa cidade litorânea, isso daí vai muito a favor. Mas, por outro lado, existe também um trabalho muito de consciência. De segurança aquática, esse movimento vem crescendo muito. Então, a natação por uma vertente educacional, formativa. E é o primeiro esporte que você pode fazer desde bebê, né? Então, ninguém entra para o balé com 3 meses de idade, ninguém entra para o judô com 4 meses de idade, mas para a natação, sim. Então, tem esse apelo e, assim, a gente vê que é senso comum o quanto que a natação ela tem esse apelo, né, de trabalhar não só a segurança aquática, como também os benefícios que traz desde pequenininho. Então, isso é democratizado, né, no Brasil todo e a gente tem essa busca, né? Eu falo que todo lugar desse Brasil tem uma aulinha de natação acontecendo. E hoje, o podcast Você Tem Sede de Quê? Tá pra lá de especial. Eu tô aqui com Renata Rodrigues. Eu considero uma profissional multifuncional, porque Renata é gestora de companhia atlética no Rio de Janeiro, trabalha com escola, trabalha com deficientes. Então hoje o bate-papo vai ser recheado de informações. Renata, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. A gente já estava com tentando marcar esse bate-papo, né, um tempão, e agora a gente conseguiu. É um prazer estar aqui para falar para você, para a audiência. Então vamos lá, vamos bater esse papo aí gostoso sobre tantas coisas, né? Rê, e eu queria começar, eu sempre gosto de começar contando um pouquinho da história da pessoa, inspirações. Então, você se especializou em psicomotricidade e isso acho que foi o que deu base tanto no seu trabalho, mas também na gestão, né, da Companhia Atlética, que eu sei que a Companhia Atlética tem vários projetos, mas mais para frente eu quero falar sobre isso. Mas vamos começar. Qual que é a história de Renata Rodrigues na educação física, na natação e na psicomotricidade? A Renata Rodrigues foi atleta de natação, né? Eu fui da Gama Filho. E paralelo a isso, né, eu comecei pequena nadando e eu fiz o magistério, fiz o antigo curso normal, né? E lá no magistério eu já tinha uma professora de educação física que me inspirava e eu ajudava a ela, né? Aí eu entrei para a faculdade de educação física na mesma Gama Filho e fiz a faculdade ali e logo que eu me formei, eu fui trabalhar, aliás, os meus estágios sempre foram na área de natação e de escola, né? E aí eu já me formei e já fui contratada para trabalhar tanto em escola quanto na área aquática. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em atividades aquáticas com o William, com o Alberto, com o Pável, né? Isso lá, eu tô em 95, tá? Em 1995. Aí eu fiz a pós-graduação em atividades aquáticas e logo depois eu emendei numa pós em psicomotricidade e depois eu fiz uma outra emenda, eu fiz uma formação em prática psicomotora au couturier, que é uma formação voltada para clínica infantil e para educação infantil pela vertente psicomotora, que é a escola au couturier, lá no Rio de Janeiro. Então eu fiz essa formação também. E sempre assim, relacionando, né, a atividade aquática, a escola, esse link da educação física com a psicomotricidade. Aí fui fazendo cursos com a Cacilda, com a Sandra, com a Josiane. E aí também tive privilégios, assim, por exemplo, fiz curso com o Lebuche. Fiz, além da formação com o Bernal Couturier, Vitor da Fonseca. Então, assim, são influências, né, muito importantes. Fátima Alves, dentro da psicomotricidade. E na natação, a gente tem aí no Brasil muita referência, né? Então eu fiz com muita gente boa dentro da natação. E essas pessoas me formaram e eu continuo, né, em formação, que acho que a gente não para nunca, né? E aí veio a Companhia Atlética. Esse ano eu faço 20 anos de gestão e na Companhia Atlética eu entrei em 2003 e comecei a gerir o parque aquático.
Mas aí eu montei uma sala de psicomotricidade dentro da Companhia Atlética e montei um programa voltado para bebês. Estimulação psicomotora na parte solo e na parte água, isso logo em 2004. E esse ano eu faço 20 anos de Companhia Atlética e coordeno, além da parte aquática, agora todo o programa infantil. Então, as bases esportivas, capoeira, balé, ginástica artística, tudo isso, judô, eu também coordeno, faço a gestão e não tem como não ter a psicomotricidade, né? Dentro desse viés aí esportivo. Bom, a Renata é uma profissional que eu considero multifuncional. Então, quando a gente fala dessa questão da gestão da Companhia Atlética, a gente não fala só de uma unidade, porque eu sei que vocês também estão com alguns trabalhos em condomínios. Então, eu acho que todo esse trabalho se expande também e é replicado em condomínios no Rio. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. No Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil vem crescendo, né? Os condomínios que são verdadeiras cidades, né? E aí a Companhia Atlética entra em alguns condomínios que tem clubes, né? E ali ela entra com a sua expertise. Então, ela tem as aulas, ela tem os profissionais, ela tem a mesma metodologia e diretrizes técnicas. Porque a gente trabalha também em rede, né? Isso é muito importante. A Companhia Atlética tem nas grandes capitais do Brasil. Então, é uma relação também de troca e de sinérgica mesmo, né? Entre as outras unidades que tem no Brasil e seus gestores, né? E também tem esse braço do condomínio que é como se tivesse uma mini companhia dentro desses condomínios que são verdadeiras cidades. Um exemplo, por exemplo, é o Alphaville, né? Então a gente tem, assim, ali vários blocos de apartamento e um centro esportivo, um clube para todo mundo que ali tem a sala de musculação, sala de ginástica, tem piscina, tem tatame, então a gente coloca ali as atividades. Isso vem crescendo, né? Essas empresas vêm crescendo e a gente entrou com essa expertise também. E a gente pode considerar que, por exemplo, isso vai ser... Bom, há alguns anos atrás, a gente já via como tendência essa entrada em condomínios. Mas toda essa estrutura de gestão de uma academia, né? Então, é uma mini academia dentro dos condomínios. Isso daí vai ser uma tendência que vai ser replicável para outras redes também? Você acha que vai crescer no sentido de... porque eu sei que tem alguns esportes, né? Dependendo do condomínio e da estrutura, você consegue oferecer mais ou menos. Mas você acha que vai ser uma tendência, de repente, diminuir a quantidade de academias e ter mais trabalhos assim mais específicos nesses condomínios? Eu não acho que vai diminuir as academias, não. Tanto que depois da pandemia a gente pôde observar que abriram novas academias, tá? O mercado está voltando a aquecer. Talvez o formato das academias vai mudar, né? Porque tudo muda. Agora, o que muda nos condomínios hoje que eu estou observando é que não tem mais o amadorismo, né? Eu sou da época que você ia na casa das pessoas e nos condomínios dava aula particular. Sim. Hoje, isso está mais profissionalizado. Então, você virou uma empresa. E em alguns casos, essas empresas, elas têm toda uma gestão de pessoas, elas têm áreas, então assim, tem um gestor para condomínios. Então, lá no Rio, por exemplo, tem mais de uma rede de academia e também existem empresas que prestam serviços para condomínio com uma estrutura hierárquica, pedagógica, gerencial, bem organizada para entrar nesses condomínios oferecendo um serviço que não é mais algo amador e também não é mais algo individual, né? Eu sou um personal, vou sozinho. Ainda tem, mas a tendência que eu vejo de crescer esse mercado é porque esses condomínios mais novos, eles já estão surgindo com uma estrutura de clube dentro desses condomínios. Aqueles condomínios antigos que tem um play, uma piscina, aí é outra história, mas a gente está falando aí dos super condomínios que são bairros, né? Ou bairros dentro, né, de um bairro. Isso é uma tendência que a gente tem que ficar atento e é um nicho de mercado interessante, né, que deve ser observado. Agora, se as grandes redes vão se interessar por isso, aí eu não sei também, porque isso vai muito da filosofia, da cultura da empresa. Última pergunta, falando de mercado. Quando você trabalha numa rede, você tem acesso a informações e consegue entender perfis
dentro do Brasil. Considerando isso e sabendo que você também é uma amante de estudos e de pesquisa, eu queria entender assim um comparativo, por exemplo, do Rio, a gente está falando de uma cidade litorânea, com as capitais e cidades de interior também que não tem essa questão do litoral. Se a gente pudesse fazer uma comparação, existe um perfil de maior prática da natação, menor? Não sei se você já chegou a fazer algum comparativo desse Olha, eu tipo. não cheguei a fazer um comparativo sobre isso, mas assim, a gente pode dizer que a natação ela cresce em todo o país. Ela é uma prática que vem crescendo, é um mercado que vem crescendo e vem crescendo em várias vertentes. Você vê hoje escolas que têm natação, você vê academias que têm natação, você vê as escolas de natação, que é uma outra coisa, os condomínios, os personagens. Então, você vê um crescimento dessa natação com as metodologias do mercado. Então, você vê isso escalonado de acordo com as regionalidades. Agora, o que eu posso falar do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro, por exemplo, a academia que eu estou, ela é próxima da praia. Então, por exemplo, comparada assim a São Paulo, no fim de semana, o paulistano, ele vai para a academia. Ele vai treinar, ele treina sábado, ele treina domingo, porque ele não tem a concorrência. Ele tem os parques, tem os clubes, mas assim, o carioca tem a praia ali muito perto, pelo menos da minha unidade. Então, o fluxo é bom no fim de semana, mas não é tão grande. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes de horário, de modalidade. Então, algumas modalidades, elas são mais atrativas no Rio de Janeiro. Por exemplo, a ginástica localizada, a ginástica carioca. Ela é fortíssima no Rio de Janeiro, ela tem uma estrutura que você às vezes não vê isso em outros estados, em outras cidades. É bem regional. Ela até foi assim, como durante muitos congressos você via assim, ginástica carioca, né? Então tem essa característica. Em relação à natação, eu já vejo uma vantagem dessa globalização. A gente hoje em dia troca muito, né? Então o Rio de Janeiro tem essa questão da praia, tem a academia onde eu estou, é num bairro muito jovem, tem muitas piscinas, então assim, a procura é muito grande. Aí eu posso te dizer em termos de população, mapeando o Rio de Janeiro. Por exemplo, Barra da Tijuca, onde eu estou, é um bairro de casais jovens, com muitas crianças e adolescentes. Então, é uma natação onde eu tenho muita criança e adolescente à procura. E tem para todo mundo. Se você vai para Copacabana, que é um bairro de pessoas mais velhas, esse público já muda na parte aquática. Então você tem mais gente na hidroginástica, você tem mais turmas de natação adulto. Então essa regionalidade acontece na própria cidade. Então isso é muito interessante a gente olhar o entorno. O entorno vai dizer muito, porque às vezes você tem um sonho de abrir uma academia de natação infantil, mas você olha aquele entorno e aquele entorno não é um entorno de jovens casais, de jovens famílias, e aí você vai ter pouca criança. Então isso é uma questão que acho que é interessante a gente estar olhando, né, e mapeando, e pesquisando, e investindo. Quando for pensar em abrir um negócio, tem que estudar essa área, entendeu? E a gente tem... Por que a gente está nas grandes capitais? Porque nas grandes capitais a gente tem essa procura, o nosso público, ele busca pela natação, como saúde, como desenvolvimento, como aprendizagem. Então a gente tem em Brasília essa busca, a gente tem em São Paulo essa busca, a gente tem no Rio, falando enquanto rede, né? Então a gente tem, a natação, ela é um dos carros-chefes, né? Ela tem esse apelo, né? E cada vez mais. Não, e se a gente leva em consideração que a natação é base para todos os esportes aquáticos, né? Porque é impossível aprender a surfar se a criança não tem dificuldade de mergulhar na água, né? Então, por você estar numa cidade litorânea, isso daí vai muito a favor. Mas, por outro lado, existe também um trabalho muito de consciência.
de segurança aquática. Esse movimento vem crescendo muito. Então, a natação por uma vertente educacional, formativa. E é o primeiro esporte que você pode fazer desde bebê, né? Então, ninguém entra para o balé com 3 meses de idade, ninguém entra para o judô com 4 meses de idade, mas para a natação, sim. Então, tem esse apelo e, assim, a gente vê que é senso comum o quanto que a natação ela tem esse apelo, né, de trabalhar não só a segurança aquática, como também os benefícios que traz desde pequenininho. Então, isso é democratizado, né, no Brasil todo. E a gente tem essa busca, né? Eu falo que todo lugar desse Brasil tem uma aulinha de natação acontecendo. Bom, você, assim como eu, é uma amante da natação para bebês. Então, eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento, segurança, psicomotricidade, acho que está tudo relacionado. Então, primeiro, eu queria entender, quando você trabalha com bebês, não precisa ser somente na academia, tá? Renata, a partir de quantos meses e de que forma? Porque existem várias metodologias. Quando a gente fala de segurança aquática, também tem aqueles vídeos que viralizam e que não é segundo uma metodologia que nós duas trabalhamos. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão. O que define a idade, para mim, da natação de bebê é o ambiente. Por exemplo, se eu tenho uma piscina coberta, aquecida, com um vestiário de bebê dentro do parque aquático. Então, isso me proporciona uma piscina só para bebês. Eu não tenho aula de hidroginástica, eu não tenho outras aulas nem de hidroterapia, ela é só para bebês. Então, isso me dá uma condição ambiental de criar um lugar propício para receber bebês de 2 meses, de 3 meses. Porque eu tenho esse controle, não tem um ventinho, não tem mudança climática, é da piscina para o vestiário, eu estou num shopping, então sai do subsolo, entra no shopping, que entra na academia, então isso tudo é um ambiente mais controlado. Isso me favorece que eu tenha bebês, como diz lá, mais tempranos, menores, né? Bebês ainda antes de 1 ano. Que quando você tem uma piscina que eu chamo de piscina multiuso, que é uma piscina que você tem que ter temperaturas mais baixas, que ela é aberta, que aí venta, que aí chove, que aí entra o pessoal da hidro, entra o pessoal da natação de adulto e entra o bebê, aí você tem uma limitação, o vestiário lá do outro lado. Então, assim, tudo isso é um fator limitante para um bebê muito pequeno, por exemplo. Então, você acaba tendo bebês maiores. Então, aí acaba que vira uma coisa, um senso comum, as pessoas, a partir de 1 ano. O Colégio Americano de Pediatria diz a partir do ano. Não, se você tem, eu refuto isso da minha prática, porque se você tem condições ambientais e profissionais especializados, você consegue receber esse bebê antes, porque você vai trabalhar dentro da estimulação aquática. Então, a gente recebe lá a partir de 3 meses. Já tivemos bebês de 2 meses, né? E a gente recebe a partir de 3 meses de idade. E eu sempre trabalhei com essas idades. Eu já fui privilegiada, né? Eu já sou de uma geração que já começou a encontrar algumas piscinas cobertas e aquecidas, que não foi a realidade que eu aprendi a nadar. Eu também não. Entendeu? Então, e isso vem crescendo cada vez mais. Então, eu acho que a geração de hoje tem um ambiente mais enriquecido, mais controlado, que favorece essa entrada da natação mais cedo, né? Dessas crianças. Então, o trabalho de bebês, ele fica mais facilitado. Aí vem as questões psicomotoras, né? Porque a gente já vai começando a trabalhar essa estimulação, e aí dentro do ambiente aquático a gente já começa a trabalhar a tonicidade, a equilibração, que são fatores psicomotores importantes no primeiro ano de vida, né? E isso é uma base muito forte da natação de bebês. Então a gente vai estimulando as primeiras habilidades aquáticas, e isso é uma vantagem, não para virar um atleta de natação, mas para essa criança ter uma intimidade com a água, uma educação aquática, uma alfabetização corporal através das aulas de natação já desde bebezinho, né?
E você tocou em alguns pontos importantes. Eu acho que o primeiro é não confundir a natação para bebês como que o bebê vai nadar sozinho, né, e sem acompanhamento. Eu acho que esse é o primeiro princípio. O segundo é a questão da temperatura da água. Geralmente vocês trabalham com qual temperatura para bebê? Lá, o Rio de Janeiro é uma cidade quente, mas eu tô num shopping coberto, então já não tem ali o sol, tem uma temperatura controlada. Então, eu consigo trabalhar o ano todo entre 31 a 32 graus, que é o suficiente para uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, a gente consegue manter essa piscina, que é o que a gente encontra de recomendação, né? Dentro da natação para bebês. Então, a gente consegue manter essa temperatura entre 31 e 32. E aí, outro ponto que você colocou, a climatização. Eu sei que a Companhia Atlética, durante a pandemia, se preocupou muito com a questão da climatização, a troca de ar. Então, isso favorece muito, tanto nessa questão, né, de atendimento para os bebês, quanto também uma maior segurança para as crianças praticarem, né, e para os adultos também, né, porque na verdade a Companhia Atlética trabalha com várias modalidades. A gente teve bastante treinamento, né, durante o lockdown, a gente não parou, tá, e nós, quando estava já para fazer a reabertura, não dava mais para voltar para o mercado bobos, né? A gente tinha que se preparar, estudar e trazer respostas, né, para os pais, não só fisicamente, mas também respostas do quanto que a natação, o ambiente aquático eram favoráveis. E aí vieram as pesquisas que mostravam que o vírus em contato com a água tratada, ele perdia a sua potência, né? Então aquilo tudo ajudou muito a natação, as atividades aquáticas, mas principalmente a natação, a ter uma retomada muito rápida, né? Mesmo com todo o medo, os pais se sentiam... Teve pais de crianças nossas que não foram para a escola, mas as crianças foram para a natação, no período de pandemia. Então, crianças pequenas que nasceram durante a pandemia não foram para a creche, foram primeiro para a natação, porque era um ambiente mais seguro dentro do quadro da pandemia, antes da vacinação, enfim. Então foi uma experiência muito interessante para a gente. Estudar é sempre bom, debater sobre isso foi muito bom, e ver que a natação contribui para a melhoria do sistema respiratório. E é um vírus que ataca o sistema respiratório. Então, isso mostrou quanto que a atividade física é saúde, é remédio, e quanto mais cedo a gente tiver essa intencionalidade, é importante, né? E outro ponto que você colocou, que eu acho que é importante colocar aqui, da segurança aquática, eu queria voltar nesse ponto, que às vezes a gente vê algumas coisas que viralizam e as pessoas confundem isso com natação. Isso não é natação. Isso são técnicas de sobrevivência aquáticas e que ainda são questionáveis. Mas isso não é metodologia de natação. E a gente vê muitas vezes aí isso sendo propagado, viralizado como uma metodologia de segurança aquática para aprender a nadar. Não, são coisas diferentes, são habilidades diferentes, são questões diferentes ali e que também não garantem que essa criança vai se salvar. Eu sempre falo, não é só bebê. A natação infantil, a criança está ali num ambiente controlado, o ambiente da academia não é o mesmo ambiente da festa, da piscina, da casa do primo. É uma outra piscina, é uma outra temperatura, é um outro ambiente externo. Não é a mesma situação da praia, do hotel. Então, o ambiente da piscina ele é controlado, ele tem um professor ali dentro, ele tem um adulto que está a um braço de distância, 100% de olho. Então, os pais precisam entender que a natação é um dos pilares para a educação através da segurança aquática. Mas existe também uma responsabilidade muito grande desse adulto que tem que estar com 100% de olho nessa criança quando ela não está sob a supervisão de um professor de natação numa aula de natação, que é um outro ambiente, não é um ambiente controlado. Ô, Renata, quando você fala dessa questão da sobrevivência aquática, eu me incomodo muito com essa expressão sobrevivência,
porque eu acho que sobrevivência acontece quando a criança está em situação de perigo. Eu gosto mais da questão de habilidades aquáticas, né? Uma autonomia da criança na água. E quando a gente fala de psicomotricidade, a gente desenvolve toda essa consciência corporal na água, muito mais do que aquela coisa de ai, meu filho precisa aprender a atravessar a piscina ou flutuar sozinho, né? Flutuar sozinho para quê? Então, você vai criar experiências na água que vão enriquecer o repertório psicomotor dessa criança. E aí ela vai fazer, entre outras coisas, flutuar, né? Então a gente precisa repensar nessa questão de sobrevivência aquática. Eu falo que a natação de bebês, ela não é só mergulhar e não é só virar em decúbito dorsal. Ela é muito mais que isso. Ela é um momento desse corpo, desse bebê se descobrir e explorar, porque é um corpo que explora. E num meio que é um meio maravilhoso, que é o meio aquático, que é diferente do meio terrestre. Então ele tá ampliando essas experiências. E aí eu sempre falo, tudo bem, você quer nadar com roupa? Você quer flutuar? Beleza. Mas aí eu acho que o que antevém a isso e que vem numa questão formativa é, por exemplo, ensinar aos bebês que quando tem os brinquedinhos na água, não é para mergulhar. Isso você vai condicionando eles de uma forma lúdica, de uma forma divertida e de uma forma de atenção, que eles têm que entrar na água ao comando do professor. Então, assim, as minhas crianças pequenas, elas chegam na academia, elas chegam e param. Por quê? Porque elas sabem que tem um comando. Então, assim, é educar para estar no ambiente aquático. E o planejamento da natação, ele tem que ter as habilidades aquáticas, que estão ligadas aos conteúdos aquáticos, os conteúdos psicomotores, as estratégias lúdicas. Isso cria toda uma organização para você fazer uma entrega, né, muito mais completa do que só esse condicionamento e vender essa situação de sobrevivência. Bom, e vamos relacionar então, aproveitar que estamos falando de todos esses conceitos e vamos relacionar psicomotricidade com a natação. Eu gosto muito desse tema, porque as pessoas às vezes confundem psicomotricidade aquática, que é uma formação pessoal, que vai entrar por uma linha mais terapêutica, mais aprofundada, que vai exigir um outro grau, uma outra camada, com a utilização dos enfoques psicomotores numa natação que a gente faz nas escolas de natação, nas academias, nos condomínios, nos clubes, que a gente está entregando natação. É igual fazer uma hidroginástica que tem um perfil de psicomotricidade, né? Então você vai olhar enfoques psicomotores para essas pessoas que fazem a hidroginástica, mas numa entrega de hidroginástica, não de uma psicomotricidade aquática que tem a hidroginástica, que tem a natação, porque a psicomotricidade aquática, ela não tem esse compromisso. E aí a gente tem agora uma pós de psicomotricidade aquática, né, que vem para ajudar nisso, porque ela vai trabalhar única e exclusivamente para instrumentalizar esse profissional que precisa entender que você dar natação com psicomotricidade não é pegar e fazer um monte de jogo recreativo e dizer que é psicomotricidade. E também você também não vai fazer uma camada profunda sobre traumas, sobre angústia. Não, você vai pegar esse corpo, esses elementos de enfoques psicomotores e relacionar com as habilidades aquáticas. E no final do processo, você vai entregar natação. Você vai entregar um indivíduo, adulto, criança, que vai nadar. Vai nadar dentro da base do desenvolvimento dele. Então, uma criança de 4 anos vai nadar o que uma criança de 4 anos consegue executar. Um adulto iniciante vai nadar num conceito do nadar para um iniciante adulto. E isso também pode ir ao atleta. Por que não? Por que não um psicomotricista está dentro de uma equipe multidisciplinar, de uma equipe de natação e trazer essas vivências para uma natação competitiva? Então, essa vai ser esse diferencial dessa pós. Né? E as pessoas às vezes confundem, sabe? Isso não é só na psicomotricidade com a natação, é em tudo. Elas acham que a pós-graduação dá a elas um título de formação de psicomotricista que vai poder trabalhar na terapia. Não, a pós é o início. Você tem que continuar
E se essa pós vai te trazer a vontade de aprofundar, aí você vai ter que procurar uma formação na psicomotricidade aquática, onde você vai trabalhar camadas que passa pelo corpo do psicomotricista, pelo corpo do outro, aí é uma outra dimensão, né, que não é essa. Então, eu acho que essa pós em psicomotricidade aquática que a gente tem com um grupo muito bacana, tá o William, tá o Alberto, tá a Vera Lúcia, né, tá o André Trindade, é a ideia de pensa na pós de atividades aquáticas normais. E aí trazer esse elemento, esse olhar psicomotor para aquilo que a gente vê numa pós de atividades aquáticas. Então, assim, o cara fez uma pós de atividades aquáticas, agora ele quer colocar os enfoques psicomotores dentro da prática dele. Então, ele vai fazer mais um complemento. Aí, depois, ele quer ir para um trabalho mais clínico, um trabalho mais terapêutico. Aí, ele vai para uma formação. Aí ele vai para um outro caminho, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, que a gente não confunda a ludicidade. Ah, minha aula tem lúdico, então minha aula é psicomotora. Não, a sua aula é lúdica. Se ela é psicomotora, é outra história, né? Então, você pode dar uma aula que tem componentes psicomotores, mas que não é lúdico para uma criança um adolescente de 14 anos, que o que é lúdico para um adolescente de 14 anos não é o mesmo lúdico de uma criança de 4. Então ele tem que ser motivacional, ele tem que ser divertido, mas ele tem que ter os componentes psicomotores, os enfoques psicomotores ali, né, daquele corpo, diferente do que vai ser feito com a criança menor. Então, assim, esses entendimentos precisam ser feitos e eu acho que está na hora disso ser separado nas caixinhas, porque ainda a gente vê um erro conceitual. Né? Então, isso vai ser muito interessante. Eu acho que a psicomotricidade caminha para isso. Não só na natação, eu acho que em outras atividades também. Eu acho que ela vai caminhar para essa organização. E como a natação ela tem essa relação muito íntima com a psicomotricidade, isso precisa ser mais pontuado, mais organizado, mais entendido, mais compreendido, para que a gente não tenha esses equívocos conceituais, né? Então, eu sempre falo, eu tenho que entregar natação. Como eu entrego? Aí eu uso a psicomotricidade como um dos pilares da minha entrega. E aí vem, por que eu vou nadar? Então, para flutuar, eu preciso ter o quê? Tonicidade. Eu preciso ter o quê? Postura, equilíbrio. Então, eu estou trabalhando conceitos, enfoques psicomotores que ajudam nessa habilidade aquática, que é de flutuação, de equilíbrio. Então, vai construir esse corpo aquático e mais tarde vai construir os nados, que mais tarde pode vir ou não a ser um atleta de competição. Ou nadar para a vida inteira e ser feliz. Não, e quando você fala da psicomotricidade aquática, me veio o último episódio, nós tivemos Juan Mila aqui com a gente, que falava muito da questão da psicomotricidade dividida em áreas de especialização. Então, a gerontopsicomotricidade, né? A psicomotricidade mais clínica, a psicomotricidade educacional. Então, quando a gente fala dessa pós-graduação de psicomotricidade aquática, foi lançada aí pela Cacilda Velasco, da Associação Vencer, e ela é muito específica porque entra somente para essa área educacional e esportiva. Educacional e esportiva. Que é diferente, por exemplo, de um módulo ou de uma formação em psicomotricidade aquática que vai entrar em outras questões que são mais aprofundadas. Então, assim, você pode fazer uma pós com esse âmbito esportivo, educacional, e aí você vai buscar uma formação que vai te dar um conceito clínico. Eu fiz esse caminho, não na natação inicialmente, eu fiz pela escola, eu fiz a pós em psicomotricidade, depois eu fiz a formação do Couturier, que era uma formação voltada para criança, que tinha a parte psicomotora, a parte educacional e a parte clínica, terapêutica. Então, assim, eu fui em outras camadas que a pós, ela me deu uma visão generalista. E a formação te dá uma visão mais aprofundada. Então, elas não concorrem uma com a outra. Elas são complementos uma da outra. Sim, e de repente eu acho que, para mim, pelo menos aconteceu, né, estudando muito a questão da psicomotricidade no ensino-aprendizagem da natação,
foi onde eu despertei o interesse também na parte de terapias aquáticas. Eu acho que para você também aconteceu muito, você tem um trabalho muito lindo com deficientes. Eu queria só que você falasse um pouquinho do seu trabalho com deficientes e como que ele é na água, assim. Na água a gente tem um programa lá na Companhia do Rio de Janeiro, que é o Special Sport Kids, que é um programa de mediação. Né? Então a gente acolhe principalmente as crianças com transtornos, que elas podem ser acolhidas num trabalho individual, num trabalho de mediação, que é o mediador junto com o professor da turma, e o trabalho já de inclusão. Mas a gente não entra como terapia, a gente entra como natação adaptada. Legal. E a gente usa as bases psicomotoras, dentro dos pilares, para fazer essas intervenções. Aí depende muito, porque por exemplo, cada autista é um autista. Então, muitas vezes ele precisa inicialmente de um trabalho individual, depois ele vai para o grupo maior, às vezes ele já consegue ficar junto com um grupo menor, mas ele precisa de um professor com ele, e um outro professor dando a aula, então já é um trabalho de mediação. Então, assim, é essa natação adaptada com os enfoques psicomotores. Eu não atuo na área terapia psicomotora clínica aquática. Eu não, dentro do meu escopo da academia, não é o espaço. Porque eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Não é o espaço ideal. Não é a questão ideal, e eu sou gestora, então eu tenho professores com formação em psicomotricidade, mas não nessa linha terapêutica, e sim nessa linha esportiva, educacional. E eu concordo com o Juan, são áreas de especialização que nós temos que buscar e não invadir a área do outro. É muito importante que a gente não faça isso. E quem quer conhecer mais Renata Rodrigues, onde pode te encontrar, né? Gente, as redes sociais, né, estão aí, o mais ativo é o Instagram, né? Prof. Nata Rodrigues. E a gente vive se encontrando pela vida, pelos eventos de natação, que a gente está sempre ali. Não preciso estar palestrando, né? A gente esteve agora no CBNI, eu estava lá na plateia junto com você. Eu acho que a gente tem que também entender isso, né? A gente não precisa estar só no palco. Ao contrário, é muito bom a gente estar na plateia e ouvir outras pessoas, conhecer outras práticas, porque isso só enriquece. Então a gente está sempre aprendendo, evoluindo, trocando, fazendo conexões. Então acho que que a gente se encontra, né? Esse mundo aquático é esse encontro sempre. E quando a gente tem esse olhar psicomotor, aí a gente se encontra e se relaciona, porque tem a relação, né? Que aí a gente vai se aprofundando muito mais. Não tenho como agradecer a participação nesse podcast. Eu sei que eu explorei um pouquinho, porque você veio para dar curso. Vim dar aula, né? Vamos só explicar isso, né? A Renata também trabalha muito com cursos, tem participação em várias pós-graduações, cursos. Pós-graduação. E na verdade eu consegui encaixar um horarinho ali pra gente conseguir ter essa entrevista que já fazia muito tempo que eu queria. Muito. E só posso agradecer o carinho e todo esse conhecimento. Muito obrigada, você é uma flor. E assim, esse trabalho que você faz é muito necessário, porque você está ultrapassando fronteiras. A gente não sabe aonde essa nossa conversa vai chegar, mas ela vai chegar em lugares que a gente não imagina.